Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje, que está em Romanos capítulo 5, de 12 a 16. Nós sabemos que Deus criou o homem, Deus o fez à sua imagem e semelhança, macho e fêmea. Deus fez primeiro Adão, aquele, podemos dizer assim, aquele corpo do pó da terra. Esse corpo tão lindo, esse corpo tão perfeito, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O fôlego, a vida do próprio Deus no ser humano. Esta vida que não é uma vida passageira, mas Deus já colocou no coração do homem o entendimento da eternidade. A vida eterna. Deus colocou ali no jardim uma árvore muito especial, a árvore da vida, para que este corpo humano fosse mantido eterno, comendo daquele fruto da árvore da vida. E Deus colocou ali no jardim uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, em que nós vimos que foi uma prova para Adão. Deus disse: não coma desta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E sabemos o que aconteceu. Eva foi tentada pela serpente. Ela foi tentada a duvidar de Deus. A serpente disse, Satanás naquela serpente: é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto aqui? E Eva disse: não, podemos comer de todos os frutos, mas da árvore que está no meio do jardim, não podemos comer nem tocar no seu fruto. Claro que Deus não tinha falado que não podia tocar no fruto. Deus só tinha dito que não podia comer. E a serpente começa a mostrar para Eva: olha, Eva, Deus está mentindo para vocês. Porque no dia que vocês comerem, vocês serão iguaizinhos a Ele. Vocês saberão todas as coisas. Deus não quer que vocês saibam tudo. Deus não quer que vocês tenham conhecimento de tudo. Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. O homem já era a semelhança de Deus. O homem já tinha aquela amizade com Deus, aprendendo com Ele, mas tentado. Eva olha para a árvore, olha para o seu fruto e ela toca, não aconteceu nada. Ela tira o fruto, não aconteceu nada. E ela leva para Adão: olha, Adão, eu colhi do fruto. A serpente diz que nós vamos ser iguais a Deus. Vamos provar. Não aconteceu nada. Deus falou que a gente ia morrer, não aconteceu nada. Vamos comer. E quando comeram, foi-se a glória de Deus. Perceberam que estavam nus, indefesos, e se esconderam de Deus. E então começa essa história de acusação. Adão, onde estás? Disse Deus na viração do dia, andando pelo jardim. Ó Senhor, eu escutei a sua voz no jardim e tive medo e me escondi porque eu estava nu. Você estava nu? Quem te mostrou que você estava nu? Você comeu do fruto. Deus esperava que Adão confessasse, mas ele não confessou. Deus teve de mostrar e confrontar o pecado dele. E começa então a acusação. Foi a mulher. A mulher disse: foi a serpente. Deus queria que ele assumisse a sua culpa e pedisse perdão a Deus. Esse é o caminho da paz com Deus. Assumir a culpa e pedir perdão. Qualquer briga entre marido e mulher, qualquer briga com qualquer pessoa, qualquer problema que haja, quando se pede perdão, acaba. Quando se pede perdão de todo o coração: me perdoa, eu errei. Quando você reconhece que errou, acaba. Não tem mais como continuar brigando. E então, o que aconteceu? Veio a morte. A morte para o homem, para a mulher, para os seus descendentes, para toda a raça humana, como consequência do pecado. E é isto que nós vamos ver aqui na carta aos Romanos,
no capítulo 5, a partir do verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós estávamos em Adão. Eu, antes de nascer, estava em meu pai. Claro que em meu pai e minha mãe. Meu pai estava no meu avô estava no meu bisavô estava no tataravô, até chegarmos em Adão. Todos nós, toda a raça humana estava em Adão. Quando Adão pecou, todos pecaram. O que aconteceu a Adão se reflete em toda a descendência, em toda a raça humana. E diz a palavra então, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Vemos então que a lei, ela veio mostrar o pecado. Ela veio mostrar a transgressão. Bem, antes de ter as pessoas terem carro, terem os seus automóveis, não precisava muito de sinais de trânsito. As carruagens, os cavalos passavam pelas ruas, não tinha faixa de pedestre, nem asfalto tinha, nem semáforos. Os cavalos conduzidos à sua pequena velocidade, algum acidente que acontecia era por uma imprudência, mas quando vieram os automóveis, eu me lembro que os primeiros carros, as primeiras pessoas que dirigiram, aprenderam a dirigir, mas eles não tinham carteira de habilitação, não existia autoescola. Aí depois, como foram aumentando os carros, foi necessário haver orientação, lei, para que pudesse ser seguida. Mão, contramão, sinais, semáforo, para que os pedestres pudessem atravessar a rua com segurança. Então veio a lei. Antes da lei, o que as pessoas fizessem, tudo bem. Mas depois da lei, a lei vem mostrar o que era certo e o que era errado. A lei veio apenas trazer algo que já é inerente para o ser humano. Por exemplo, se você anda numa cidade, em uma calçada cheia de gente, sem perceber, você sempre vai andar à direita. Quem está indo vai à direita, quem está vindo vem à esquerda. Se você está vindo, você está à direita dos que estão indo. Sempre assim. É algo quase imperceptível. A gente nem repara muito nisso. Não existe uma lei de mão e contramão para o pedestre. É natural. A lei, ela só vem colocar aquilo que já é natural. Deus nos criou para vivermos em santidade. Deus nos criou para vivermos em pureza. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos criou e colocou nossos pais no paraíso, no jardim do Éden. E o que Deus criou era perfeito. A família, marido e mulher, se amando, se respeitando, se honrando. Marido e mulher sendo fiéis um ao outro. Então a infidelidade, a lei mostrava, o adultério é pecado. O sexo ou a perversão sexual fora do natural que Deus criou é pecado. É errado, é ruim, é negativo, é mau e traz culpa. Deus mostrou, quando criou a família, que os filhos honrarem seus pais, obedecerem seus pais, era o certo. Era para a proteção das próprias crianças, era para crescerem num ambiente e se prepararem para a vida adulta. Então, a lei veio mostrar: honra teu pai e a tua mãe. Se não honrar, é pecado.
O pecado é errar o alvo, o pecado é estar desobedecendo aquilo que Deus nos criou para. Deus nos fez perfeitos. A primeira família, cada um haveria de respeitar o que é do outro. Respeitar Abel, Caim, Adão e Eva, a primeira família e os seus descendentes, respeitando o que cada um iria conquistando. O seu pedacinho de terra, a sua casinha, a sua horta, a sua plantação, o seu rebanho, o seu jardim, o seu pomar. E roubar, tirar um do outro, estava errado. Então a lei veio mostrar isto. A lei veio mostrar o pecado. Por isso está escrito, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava o que havia de vir. Jesus vai ser chamado nas Escrituras de o segundo Adão, porque o primeiro Adão veio ao mundo de uma forma sobrenatural, formado por Deus, recebeu o sopro de Deus, não teve pai nem mãe, ele veio pelo próprio Deus. O segundo Adão, Jesus, ele veio pelo próprio Deus. Apenas Maria foi usada para que do seu ventre ali se desenvolvesse Yeshua, o Filho de Deus. Então, nós vemos que Jesus é chamado o segundo Adão. O primeiro Adão pecou e trouxe a morte. O segundo Adão não pecou e trouxe a vida. E diz o texto, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça em um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Que coisa linda! Aí está Jesus, o Filho de Deus, que trouxe a vida para mim e para você. Você já recebeu a vida em Jesus? Você já está salvo por Jesus? Você deseja isto? Então feche seus olhos, curve sua fronte, se ajoelhe se você puder e ore comigo, entregando sua vida ao Senhor. Diga assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Reconheço que eu sou um pecador, reconheço que por Tua palavra estou longe de Ti, longe dos Teus caminhos, mas eu Te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, perdoa-me. Dá-me um novo coração, um coração puro, limpo, reto, santo na Tua presença. Dá-me a Tua graça e o Teu amor. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Senhor, aquelas pessoas que nos assistem e precisam de um toque especial Teu, cura para os enfermos, libertação para os oprimidos, suprimento para os necessitados, livramento para os que estão em perigo. Estende a Tua mão e concede a necessidade de cada um a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.